Bem-vindos a mais essa live. Hoje a gente tem muita coisa para falar aqui, muita coisa para conversar e eu espero que vocês persistam aqui, né? Eu espero que todos persistam aqui na live, tá? Se não, sim, a live será hoje porque não foi ontem, tá? Infelizmente eu não consegui fazer ontem, peço desculpas aí a quem esperou, se alguém esperou a live. Eu quase que eu leio, nem senti falta, né? O pessoal, o Ismael sempre frequenta, isso eu sei, agora eu não sei do resto do pessoal aí que participa, né? Mas, então estamos aqui, tá? Estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouco de um assunto aí parece às vezes bastante batido, mas eu acho que eu vou falar algumas coisas diferentes aqui pro pessoal, que eu espero que não sejam apenas repetições da mesma coisa, né? Falando de por que estudar línguas antigas ou coisa assim, tá? Então, a live de hoje é sobre como o estudo das línguas antigas, e eu me refiro, é claro, ao grego e ao latim. Eu não escrevi ali grego e latim, né? Senão daqui a pouco parece um título de TCC, né? De conclusão de curso e tal. Não queria que parecesse algo assim, mas como que o estudo dessas línguas antigas, né? E eu disse ali estudo, isso é importante. Ó, como o estudo das línguas antigas pode tornar alguém mais inteligente. E o pessoal me perguntou ali no box de perguntas, em que sentido eu deixei ali, né? Em que sentido eu escrevi inteligência, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, eu espero que vocês fiquem atentos, compartilhem essa live, por favor, compartilhem com seus amigos, compartilhem aí com o pessoal que possa se interessar, né? O pessoal aí que está em dúvida sobre começar o estudo das línguas, né? De línguas antigas, de grego e latim, ou que pensa, ou que já pensou alguma vez em fazer isso e está aí de bobeira, né? Então, vocês podem enviar essa live para o pessoal que está de bobeira, sem saber o que fazer com a sua inteligência, talvez. Adoro este tema. Quer dizer que línguas antigas nos faz usar 100% do cérebro? Não sei. Né? Eu não sei. Nem todos nós somos como golfinhos, né? Existe aquele mito de que os golfinhos usam 100% do cérebro e tal. Eu não sei se é isso. Alguém que queira me corrigir aí pode me corrigir, né? O pessoal brinca aí que os golfinhos são até mais inteligentes do que os seres humanos, olha só, né? É piada, viu? Mas a coisa é por aí, viu? É usar mais do cérebro, talvez. Tá? Então, usar mais do cérebro, isso é importante, tá? Quanto mais nós somos capazes de colocar todo o nosso espírito, né? Todo o nosso intelecto ao trabalho, colocar toda a nossa inteligência ao trabalho, é muito melhor para todos nós, com certeza. Tá? E é mais ou menos disso que a gente vai falar aqui. Tá? Nós vamos falar aqui sobre como que as línguas antigas... Na verdade, eu vou falar aqui como que as línguas antigas treinam as nossas capacidades. Tá? Eu coloquei inteligência nesse sentido de uma faculdade, de conhecer. Tá? No sentido da nossa... capacidade de buscar a verdade, exatamente, capacidade de conhecer a verdade, buscar a verdade, de compreender aquilo que nós ouvimos, de compreender as coisas que acontecem à nossa volta, tá? Isso tudo às vezes pode parecer aprender línguas antigas, eu sei que isso ajuda nos estudos, mas como isso pode fazer com que eu tenha outras capacidades, né? Não vejo, algumas pessoas veem alguns links, como por exemplo, quem estuda latim, né? Isso aí está escrito lá na gramática do Napoleão Mendes, por exemplo, né? Quem estuda latim tem mais facilidade para as matemáticas, né? Compreende melhor a matemática, organiza melhor os pensamentos, e aí o pessoal que estuda nas universidades austríacas é obrigado a fazer 50 anos de latim dentro da faculdade antes de começar os estudos, né? Tem aquela... Eu estou brincando aqui com esse exagero, tá? Mas o pessoal sempre
fala aí sobre o latim ser lá um dos pré-requisitos. E isso realmente, né, o latim e o grego foram realmente um pré-requisito, e é daqui que eu posso partir sobre esse nosso assunto. O grego e o latim foram um pré-requisito do estudo das artes liberais, tá? Do estudo das artes liberais nos colégios jesuítas, por exemplo. Tá? Então, os jesuítas tinham o estudo de grego e latim como pressuposto, né? Então, ninguém conseguia estudar nada, até porque as coisas... vamos pegar aqui um século, por exemplo, século XVI, XVII, né? Nós já tínhamos aí tudo, né? Todos os manuais, todas as produções acadêmicas que pudessem existir, todos os manuais que pudessem existir das disciplinas liberais, né, clássicas, todos eles estavam em latim, a literatura era latina, tudo isso era latim, nada saía do latim, né? Nenhuma educação se dava fora da língua latina. Depois as outras línguas modernas ganharam a sua escrita, por ajuda, né, com a ajuda da língua latina, ganharam a sua escrita, ganharam seus caminhos, seus modos de dizer, e aí incorporaram essa tradição latina, incorporaram mesmo de vez. Tá? Isso é assim, não é uma suposição, não é um exagero, não é uma figura de linguagem, não é uma analogia. Não. As línguas incorporaram essa tradição, né? As palavras, incorporaram as palavras. Eu acredito que em todas as línguas nós tenhamos, para estudar determinados assuntos, é impossível, hoje não se faz isso, sem palavras latinas, sem o vocabulário greco-romano, né? Sem o vocabulário greco-latino, de cultura que vem dessa cultura latina. Isso aqui é um dos principais pontos que nós temos. Tá? Então, como que o estudo dessas línguas pode nos ajudar a compreender melhor as coisas, a entender, a buscar melhor a verdade? Compartilhem essa live, por favor. Compartilhem com os amigos que tenham interesse nisso, tá? E sigamos, então. Então, pessoal, o que é essa inteligência? Né? É a nossa capacidade de conhecer, tá? De compreender tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos, né? Então, é claro que ao exercitar as nossas capacidades, tá? Ao exercitar o nosso intelecto, nós precisamos também, né, nós precisamos colocar todas as nossas potências da nossa alma, todas em jogo. Isso né, tomando agora só abrindo esse parênteses, né, nós precisamos ter então aí esse exercício da vontade, da inteligência e da memória ou da imaginação. Né? Então, quando nós lemos algo, compreendemos aquelas coisas que estão ali sendo ditas, nós estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Nós estamos ali usando a nossa inteligência, nós estamos buscando a verdade com o uso da nossa inteligência. Então, na medida em que eu aprendo uma língua antiga, elas têm diferenças de aprender qualquer outra língua, tá? Nós podemos pensar aqui quais são as diferenças de aprender inglês, por exemplo, e quais são as diferenças de aprender latim ou grego. Bom, primeiro de tudo, já começa aqui, eu estou falando aqui para brasileiros, né? Estou falando aqui para pessoas que falam a língua portuguesa, que leem em português. Tá? Então, nosso contexto ainda já é muito mais acentuado nesse sentido. E também para quem fala inglês, precisa estudar grego e latim também, porque o inglês já incorporou todo o vocabulário latino. Tá? Para falar sobre diversos assuntos, precisa do latim, precisa das raízes gregas e não consegue se afastar disso também. Tá? Mas se nós vamos aprender, por exemplo, uma língua moderna, nós estamos nos inserindo, tá? Se eu vou aprender inglês, eu estou me inserindo agora numa língua que também tem as suas raízes antigas, tá? Então, se nós pegamos o exemplo, por exemplo, do Tolkien, tá? O escritor do Senhor dos Anéis, nós vemos lá que ele estudou não só
latim e grego antigo, mas ele também estudou as línguas anglo-saxãs que fazem parte ali, as línguas antigas, né, que fazem parte da concepção da língua inglesa, tá? Que estão ali na origem dessa língua inglesa. Tá? Tudo isso está na origem da língua inglesa, é claro, mas é diferente estudar essa língua antiga da qual uma língua moderna parte. Tá? Então, o que é esse contato? Primeiro de tudo, que o contato com uma língua antiga não é só um contato com fonemas diferentes, não é só o contato com palavras um pouco diferentes, não é só um contato com novos mecanismos. Tá? Tem um problema aí, nós não estamos apenas fazendo um contato com sistemas ali, com uma linguagem, apenas uma linguagem lógica diferente. Não estamos fazendo apenas isso. Né? Nós estamos nos retratando a diversas experiências antigas, diversas experiências que às vezes nós não temos mais, né? Ou que estão nas nossas, né? Que nós já incorporamos, experiências antigas que nós já incorporamos na nossa cultura, mas elas estão lá naquela cultura antiga. E quando nós falamos na cultura greco-latina, por exemplo, nós estamos falando de experiências particulares desse tempo, que originaram o nosso tempo. Então, quando eu estou estudando a língua, não me basta apenas aprender ali um novo vocabulário, né, novas palavras. Não, eu preciso entender, eu preciso compreender por que, então, cada uma dessas palavras, na medida em que nós começamos a estudar grego e latim, nós entramos em contato no porquê do uso, né, no tipo de uso, no modo como era usado, nas situações que eram usadas. Tá? Então, quando nós estudamos uma língua antiga, nós nos retratamos não só a formas diferentes, nós nos voltamos não só a sons um pouco diferentes ou até semelhantes, né, similares aos nossos, nós nos reportamos a experiências e a situações diferentes. E a um modo de falar também adequado a essas situações que existiram. Tá? Então, nós podemos falar, por exemplo, tá? Falando um pouco sobre latim. O latim tem uma experiência antiga, por exemplo, muito pastoril, uma experiência do campo, né? Uma experiência do campo mesmo, camponesa. Tá? Então, quando nós falamos da língua latina, nós vemos que uma série de vocábulos que aparecem ali, justamente de experiências do campo, tá? E elas aparecem porque eram palavras usadas, eram instrumentos ou palavras usadas no campo, tá? E elas aparecem depois como palavras usadas para exemplificar ou para conversar sobre algo da coisa pública, né? Sobre algum assunto pertinente à república. Certo? Então, eu tenho ali uma experiência que origina, uma experiência e certos nomes que eu usava, já que esse povo usava, e usava há muito tempo, talvez, e ela torna-se, então, uma nova palavra para falar de outra realidade. Tá? Isso acontece, esse é apenas um tipo, uma forma como isso acontece, como nós nos retratamos a experiência antiga, tá? Mas existem outras inúmeras formas de como isso acontece. Tá? Nós podemos ver também, tá? Quando nós estudamos uma língua antiga, nós vemos também que o ouvido, tá? Que o gosto estético, o ouvido, né? Tipo, falando aqui num sentido bem coloquial, o ouvido das pessoas era diferente, né? Então, nós tínhamos ali um povo de um certo gosto musical, de um certo gosto rítmico, que se difere muito do nosso atual, né? Se difere muito daquilo que nós estamos acostumados, tá? E nós vemos, então, às vezes que difere, mas não difere tanto, porque
origina o nosso gosto, certo? Então, quando nós voltamos a esses... nós reportamos, então, a essa experiência, nos reportamos a essas situações, nós estamos aprendendo muito mais sobre aquilo que somos. Tá? Nós estamos nos reportando à nossa própria cultura. Nós estamos penetrando agora profundamente na nossa própria cultura. Nem uma língua, nem o estudo de uma língua se separa da sua cultura. Tá? Existe sempre uma ideia de que língua é uma questão de memorizar sons, de compreender novos sons, ou de articular novos sons, de imitar sons, ou de imitar, ou de praticar ali o uso de algumas palavras, ou de combinar símbolos e palavras, signos e palavras, significados, né? Combinar essas diferentes coisas, e não é bem isso. Tá? Combinar, tá? A gente poderia... Muitas combinações fazem sentido para nós que somos falantes da língua portuguesa, e quando nós vamos combinar certas palavras, né, certas palavras latinas, por exemplo, nós vemos que elas não podem ser combinadas, elas não eram usuais, elas não eram adequadas ao contexto para o qual nós estamos usando essas palavras. Tá? Isso acontece várias vezes, muitas eu respondo, né, corrijo aqui composições dos nossos alunos da escola clássica, tá? Alguns me mandam composições, né, mandam ali textinhos pequenos assim, eu vou corrigindo e às vezes eu vejo o que tem ali. Tem algum tipo de... tem algum uso que é próprio da língua portuguesa, ou que a palavra tem um sentido na língua portuguesa, é a mesma palavra latina com a mesma raiz, não pode ser usada na mesma situação. Tá? Não tem o mesmo sentido na mesma situação, ou não tem a mesma força. Tá? Esse é um exemplo só que eu dou aqui de como isso acontece. Tá? Então essa que é é aí que está então essa diferença, tá? Essa diferença de que quando nós estudamos uma língua moderna, nós nos inserimos numa cultura de um tempo, e está associada sim ao seu tempo, está associada não só ao seu tempo de agora, quando eu estudo inglês eu não estudo apenas uma língua associada ao tempo de hoje, né? Não estudo apenas a cultura americana ou a cultura inglesa atual, tá? Os comportamentos atuais, né? Então as pessoas vão ao mercado e dizem isso, as pessoas vão à locadora e vão aos estádios, dizem isso e aquilo. Eu não me refiro só a essas experiências, mas me refiro também, principalmente quando eu entro em contato com a literatura, me refiro a experiências um pouco mais antigas. E dependendo do vocábulo que eu estou usando, dependendo do que eu encontro, há experiências muito mais antigas, né? Então eu encontro ali, numa língua, se eu for estudar inglês, eu encontro todas essas camadas na mesma língua, tá? Eu encontro essas palavras que eram usadas em diferentes contextos há muito tempo, ou até algo mais recente, ou mesmo um sentido que se transformou até hoje, né? Mas eu estou me inserindo, então, ao estudar uma língua, naquela cultura. E não faz sentido estudar fora disso. Tanto é que as pessoas que estudam alguma língua fora desse contexto, ou que desprezam esse contexto, acaba acontecendo um mau estudo, né? Então acaba que aquele estudante ali de inglês que estuda inglês como se fosse apenas novos sons, nova escrita ali qualquer, que quer dizer a mesma coisa da sua experiência pessoal, né? Ou seja, eu tenho ali as palavras são apenas correspondentes das palavras da minha língua. Acabou, né? Esse estudante não vai para frente. Nós sabemos que ele terá inúmeras dificuldades com a literatura, ele terá inúmeras dificuldades para ler aquilo que ele deseja, tá? Para compreender no contexto em que ele deseja compreender, tá? E nós podemos citar aqui inúmeros exemplos, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que se nós pegarmos lá o vocabulário inglês da engenharia, tá? O vocabulário de engenharia, termos técnicos de engenharia, nós vamos ver que alguns estão ligados à cultura latina e a palavras latinas, ou seja, o fato de que os ingleses e de que os americanos muito beberam na ciência toda escrita em latim durante um certo tempo e ficaram, né, se apropriaram daqueles nomes, e também vou ter associações com uma cultura mais recente,
que começou a manipular metais de um modo diferente, com mais profundidade no século XX, usou os nomes que tinha e às vezes aqueles nomes passam até para a nossa própria ciência aqui, a nossa própria disciplina da engenharia. Quando estudamos em português, tá? Nós temos esses processos que acontecem. Tá? Mas tudo isso é só para dizer que não tem jeito, tá? Não escapamos aqui, o estudo de uma língua não escapa da cultura na qual ela se aprofunda. Tá? Mas quando nós estudamos, olha só, agora olha a diferença. Quando eu estudo inglês, eu me aprofundo numa cultura que tem a sua história, né? E na história da língua inglesa, assim como na história do espanhol, assim como na história do português, assim como na história do francês, assim como na história da língua italiana, tá? Nessas histórias todas eu tenho uma coisa em comum, tá? Que é a Europa, que é as línguas, que são as línguas, a língua grega e a língua latina. Eu tenho em comum em todas as coisas que nós estudamos hoje, tá? Nas ciências que nós estudamos hoje e na própria literatura eu tenho a língua latina. Eu não escapo dessa cultura grega, né? E nós vamos ver então que isso é algo, tá? Esse exercício, o exercício dessas situações, dessa experiência e desses sons, dos sons dessa língua e dos mecanismos dessas línguas, nos habilitam a pensar em todas as disciplinas atuais, para as disciplinas atuais e as antigas também. Tá? Então, se eu quero aprender algo sobre a verdade, né, muitas pessoas querem dispensar. Isso é uma coisa interessante, né? Muitas pessoas pensam, eu creio que algumas pessoas, pelo menos, pensem que é possível dispensar a cultura greco-romana para estudar filosofia, para estudar literatura. E a verdade é que isso é uma falsidade, né? Isso é algo que qualquer pessoa que queira se aprofundar na sua própria cultura, que queira compreender algo da filosofia ou algo da sua própria literatura, tá? Qualquer pessoa que faça isso, que queira escrever melhor também, queira escrever melhor na sua própria língua, sabe que quanto mais eu me aprofundo na minha própria língua, quanto mais eu quero conhecer a minha própria língua, por exemplo, português, quanto mais eu quero me aprofundar na minha própria escrita, quanto mais eu quero ser criativo nas ciências que eu tenho à minha disposição, mais eu preciso dessa cultura grega inicial, né? Dessa cultura grega que está lá no início da nossa ciência. Tá? E é por uma questão dos fatos, de como aconteceu essa história, né? De como aconteceu a história do pensamento humano. Então nós temos na história do pensamento ocidental, e lembrando que o mundo inteiro se ocidentaliza, tá? Então quando nós falamos no mundo ocidental, nós falamos na civilização ocidental, nós falamos até mesmo de um processo atual que é da ocidentalização do mundo. Então nós vemos até mesmo entre os orientais uma ocidentalização. Isso é lógico, tá? Isso aí é fato. Nós não apenas eu não preciso de grandes provas aqui para dizer que o mundo oriental também se ocidentaliza. Então nós estamos falando de uma cultura que permeia a humanidade inteira, tá? E ela tem a sua história, ela está ligada a essa história também. Nós precisamos, então, entender que as línguas antigas se diferem por isso. Porque agora nós estamos lá, né? Quando nós estudamos uma língua antiga, nós estamos no centro, né, da formação das nossas ciências, da nossa literatura e do nosso pensamento. E vai influenciar o mundo inteiro, tá? Vai influenciar tudo que nós vamos ler ao redor do mundo, tudo que nós vamos querer conhecer ao redor do mundo. Isso tratando-se de ciências, de algo mais de assuntos contemplativos e também se tratando de tecnologia. Tá? Se eu falo de qualquer coisa a ver com tecnologia ou mesmo com ciências, com os avanços das ciências exatas, nós estamos nos reportando também aos gregos e aos latinos. Não há escapatória. Tá? É a história que fez isso, tá? Não foi apenas uma, como eu posso dizer, eu acabei lendo a pergunta e eu acho que eu me perdi aqui, vamos ver.
O senhor pode dar um exemplo de influência ocidental no Oriente? Claro, a música, né? Nós temos aí o cultivo da música. Quando nós pegamos qualquer orquestra de um desenho oriental, por exemplo, tá? Quando nós pegamos ali o entretenimento oriental hoje, ele tem ali uma literatura ele já tem influência da literatura ocidental, tá? Já tem influência completa da literatura ocidental. A música tem influência completa da literatura ocidental. O próprio ensino, né? O próprio estudo da língua inglesa já faz com que os orientais tenham aí uma espécie de ocidentalização, né? Então isso tudo está ligado à cultura ocidental, tá? E a história mesmo, a história profunda da cultura ocidental, ela adentra o mundo, né? As civilizações orientais também, tá? É claro que a recíproca às vezes é verdadeira, mas a gente sabe que com base a todas as disciplinas e ciências e a literatura também, nós sabemos que há aí uma influência ocidental muito forte no mundo, tá? Porque afinal de contas, aqueles que começaram a falar, né, a diferenciar, né, a categorizar as coisas do mundo, das coisas da realidade, de um modo mais preciso, e também começaram a falar dessas coisas estou falando aqui, vocês vão entender o sentido no qual eu estou falando, né? Aqueles que começaram a dar nomes às coisas, diferenciando-as, foram os gregos, né? Nós pegamos ali, quando nós lemos Platão, Aristóteles, as discussões sobre justiça, as discussões sobre a própria linguagem, tá? Quando nós vemos tudo isso, né? O próprio estudo dos animais, o estudo da natureza, quando nós vemos tudo isso, tá? E quando nós vemos a poesia também, que fala de absolutamente tudo ao seu modo, nós vemos essa influência em todo o mundo. Basta que nós comparemos isso, tá? Nós teríamos aqui um assunto para falar eternamente, né? Sobre semelhanças e diferenças aí entre essas culturas. Mas eu só quero chegar na ideia de que quando nós temos então um contato com a língua antiga, nós temos essa profundidade, né? Nós temos essa profundidade nas coisas atuais também e em tudo que se criou, tudo que nós temos à nossa disposição sobre nós mesmos, tá? Então, quando nós queremos conhecer a nós mesmos, as palavras que nós vamos usar, né, as histórias às quais nós vamos nos reportar, elas não podem fugir da antiguidade, desse mundo da antiguidade. Então, estudar a língua grega e a língua latina é o aprofundamento em todo o conhecimento que nós possuímos enquanto habitantes desse mundo, tá? Então nós não vamos escapar dessas duas coisas. É claro que nós não vamos, eu não estou dizendo aqui que nós não podemos pensar sem isso, né? Eu não digo aqui que nós não podemos nos tornar mais inteligentes sem as línguas, mas que para certas necessidades ou para o aprofundamento real daquilo que nós estamos estudando, tentando compreender na realidade, aí sim, nós precisaremos da língua grega e da língua latina. Há certos processos, né? há certas realidades que nós não estudamos sem elas. Isso é um fato, né? Tanto é que na educação, eu posso citar aqui inúmeros exemplos, na educação antiga, tá? Nós podemos pegar a educação tradicional antiga, eu falei do exemplo dos jesuítas, se tinha ali no início já dos estudos o estudo da língua grega e da língua latina, então depois o aluno era lançado aos manuais, aos estudos das artes, né, das artes liberais e de outras ciências ainda que se sucediam, né, de ciências atribuídas aos estudos superiores que utilizavam-se então dessa linguagem toda que era aprendida, disso tudo que era ensinado anteriormente. Mas quando nós falamos também, agora eu falei do ponto maior, mas nós podemos também nos referir à estética mesmo, né? A própria estética, a própria inteligência que foi empregada por esses antigos e que está nessas línguas, tá? Nós podemos também falar aqui sobre
um modo diferente de pensar. Então, uma língua moderna, ela guarda, às vezes, alguns resquícios dos mecanismos antigos das línguas, da língua grega e da língua latina, tá? Guardam ali alguns resquícios disso, como, por exemplo, nós vemos na língua alemã, nós temos ainda os casos, embora eles não sejam usados exatamente como na língua grega e na língua latina, na língua alemã eu tenho ali casos. Então, quando eu tenho uma frase em que eu tenho ali o sujeito, o verbo e os complementos, sejam lá quais forem, eu tenho alguma semelhança do emprego dessas partes da oração, tá? Eu tenho alguma semelhança com as línguas antigas. Na língua portuguesa eu tenho menos semelhança, né? Eu tenho sim, eu guardo algo dessa herança, né? A língua portuguesa já tem uma transformação por cima desse modo de dizer as coisas, mas quando eu estudo e componho e exercito essas línguas, eu exercito também um novo modo de pensar. E isso é fato, tá? Isso é um fato, isso é algo que está na prática do estudo das línguas antigas. Então eu tenho lá um novo modo de pensar, eu organizo os meus pensamentos de um modo completamente diferente. A minha imaginação a minha própria criação, né, quando eu crio e digo algo a mim mesmo, quando eu procuro entender algo da realidade e falo sobre algo da realidade, penso sobre algo da realidade, nessas línguas eu tenho ali um novo processo, eu sou encaminhado a dizer, né, eu sou levado a dizer aquelas coisas de um modo diferente, que às vezes são mais claros, que às vezes podem se tornar até mais claros do que quando nós tentamos falar na nossa própria língua, tá? Às vezes nós somos capazes de falar, para certas situações nós só somos capazes de usar melhor a língua portuguesa porque compreendemos muito bem a língua latina e a língua grega, certo? Então, é mais ou menos assim que acontece, tá? Se, por exemplo, eu falo do assunto da lógica, né, da dialética, tá? Então, eu tenho traduzido aqui agora, né, estou traduzindo aqui um trecho de uma das instituições dialéticas, né, de um autor antigo, tá? Eu pego aqui esses exemplos, tá? Pego os exemplos ali, o vocabulário usado antigamente, tá? E quando eu tomo esse vocabulário, eu noto que ao traduzi-los para a língua portuguesa, eu tenho alguns termos daqueles termos latinos que se tornaram apenas termos técnicos da lógica e alguns outros que foram amplamente utilizados após isso, né? Que se incorporaram até mesmo na fala coloquial das pessoas. Tá? Então, quando eu pego esse modo de dizer, esse modo de organizar argumentos, por exemplo, da dialética, eu noto ali, às vezes, uma certa simplicidade. Tá? Eu noto ali uma simplicidade naqueles argumentos, tá? Nas premissas e na conclusão, por exemplo. Eu noto uma simplicidade em dizer certas coisas que eu não poderia fazer na minha própria língua. E que se eu fosse pensá-los, né? Se eu fosse pensar sobre algo em latim, às vezes eu poderia me sair com maior clareza da realidade sobre a qual eu estou pensando, diferentemente da minha tentativa de fazer isso falando na minha própria língua, tá? Então isso aqui foi só um exemplo para mostrar que a prática de uma língua, tanto para pensar, tanto quanto para organizar um pensamento, ou para narrar um fato, narrar aquilo que eu desejo, pode ser que eu aprenda melhor sobre a própria capacidade de narrar, tá? Então a minha narrativa pode ganhar mais clareza, pode ganhar eu posso ganhar um desempenho melhor na minha faculdade criativa, justamente por saber dizer isso de outro modo, por ter exercitado os mecanismos diferentes como esses, certo? E é claro que quando se trata de das línguas antigas, isso muda bastante, isso muda muito. Nós temos casos ali sendo empregados, né? E não me basta apenas memorizar
certos esquemas. Não, eu preciso entender aquilo que eu estou usando, preciso compreender aquilo ali que está sendo empregado, né? Então, como isso tudo pode nos tornar mais inteligentes? Exatamente na prática dessas línguas e na criação, se utilizando delas para criar, se utilizando delas para compreender as mesmas realidades, às vezes que nós já conhecemos, nós vamos, às vezes, penetrar com mais profundidade nessas mesmas realidades, ciências, disciplinas, certo? E quando eu leio algo sobre qualquer disciplina, né, se eu tenho um bom treino de literatura, de imaginação, eu também poderei compreender melhor tudo aquilo que é escrito em sobre diferentes aspectos, em outras línguas também, e sobre diferentes assuntos, tá? Eu tenho melhor essa capacidade porque agora eu entendo as experiências, os tipos de experiências que estavam na origem de todas essas ciências, de todas essas disciplinas e de toda essa literatura, tá? Então é isso que eu acabo ganhando aqui. Eu ganho não só uma ferramenta, não ganho só ferramentas aqui, mas eu ganho também um exercício fundamental para minha inteligência, né? Para o exercício da minha inteligência, ou seja, para o meu engenho. Eu ganho aqui um instrumento, não só um instrumento, mas uma prática, um hábito fundamental. Um hábito fundamental para que eu possa, para a minha capacidade de aprender qualquer coisa, certo? Então, pessoal, eu tenho pequenos avisos aí, o pessoal, se alguém de Fortaleza estiver assistindo a live, tá? Eu estarei em Fortaleza, vou dar umas aulas, vou dar 3 aulas no centro, né, no Centro Cultural Alvorada, tá? O pessoal que participa aí, que conhece, então no mês que vem, no fim do mês que vem, estarei em Fortaleza aí, quem quiser aí conversar um pouco, bater um papo também, por que não? Pode aparecer por lá, tá? Perdão por haver... Não me atrapalhou. Eu prefiro até... Acho que eu preferia até responder a tua pergunta do que terminar aquele exemplo, talvez. Tá? Mas não se preocupe, não. Tá? Por favor, não se preocupe. Esse é o aviso que eu tenho para hoje, então. Tá? Então, no mês que vem, talvez esteja lá. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Eu acho que nós temos também essa gravação aqui, está sendo simultaneamente gravado por uma câmera, então para poder, enfim, pegar aqui, organizar melhor esse vídeo e deixar o conteúdo aí para todos vocês que tiverem perguntas, tá? Vamos ver aqui. Em geral, para um lusófono, é mais fácil traduzir do grego koiné ou do latim? Bom, olha só. Vamos falar assim que na verdade o grego tem um nível de dificuldade já diferente da língua latina mesmo. Tá? A língua grega, ela é mais difícil, seja o grego koiné, seja o grego ático, ela já é mais difícil do que a língua latina, já pelo alfabeto diferente, pelos sons um pouco diferentes, tá? Ela já é difícil pelos seus mecanismos também, que mudam de um modo um pouquinho mais complicado, às vezes, do que a língua latina, podem confundir mais, tem algumas coisas mais específicas. Então eu diria que tanto o grego koiné quanto o ático é mais difícil do que aprender latim. Tá? Aprender latim com certeza é muito mais próximo de alguém que fala português. Então, quando nós nos deparamos ali com a língua latina, os capítulos iniciais do Família Romana, por exemplo, eles são bastante... Tem vocábulos ali
quase todos nós conhecemos inicialmente, né? Quase todas as palavras que aparecem ali nós conhecemos da nossa própria língua, porque compartilham das mesmas raízes, né? Enquanto no grego não. No grego, às vezes até compartilham das mesmas raízes, mas nós não as percebemos, porque elas têm menos semelhança com o nosso vocabulário comum, né? Com o vocabulário que nós usamos no dia a dia, por exemplo, ou que nós mais usamos, com o nosso vocabulário frequente. Tá? Então, às vezes, a língua grega nós temos mais dificuldade de compreender quando tem uma raiz da língua portuguesa numa leitura do grego do que na leitura latina, né? Esses dias notei que não sei definir o significado de algumas palavras que conheço. Só as conheço pelo uso. Exato. Tá? Isso é comum. É sempre bom que nós tenhamos pelo menos um sinônimo. Tá? Pelo menos consigamos expressá-las de algum modo. Então, assim, quando nós dizemos que o método direto, eu devo estudar o método direto, nós não queremos dizer que nós devemos abandonar a capacidade de dizer na nossa língua aquilo que estamos lendo. Tá? Pelo contrário, primeiro nós entendemos, né? Fazemos os exercícios e logo depois nós já devemos nos preocupar aqui, assim que nós estudamos, já podemos nos preocupar, depois de terminar um capítulo, ou enquanto nós vamos estudando, nós já devemos nos preocupar também em dizer na nossa própria língua aquilo que nós estamos estudando. Tá? Conseguir dizer que palavra é aquela. E não dizer porque procuramos no dicionário necessariamente. Às vezes nós devemos procurar no dicionário, é claro. Mas tentar dizer com o vocabulário que temos. E é muito importante isso justamente para a nossa capacidade de escrita. É assim mesmo que nós melhoramos a escrita na língua portuguesa. Nós aprendemos outros modos de dizer as coisas, né? De dizer de escrever as mesmas coisas que nós escrevemos com o nosso vocabulário pessoal, né? Com o vocabulário que nós usamos de costume. Tá? Então, e a língua latina tem uma outra coisa interessante, né? Muitas palavras que nós estudamos em latim, que parecem novas e que às vezes nós identificamos alguns sinônimos, elas também são sinônimos das palavras, de palavras portuguesas, e são quase iguais na língua portuguesa, mas nós não as conhecemos. Tá? Então, se nós pegamos um autor português, como por exemplo Aquilino Ribeiro, tá? Quem já leu Aquilino Ribeiro, ele tem lá alguns... pega lá o romance do Aquilino Ribeiro, As Três Mulheres de Sansão. Tá? Nós vamos ver ali palavras latinas praticamente. Né? Nós vemos ali palavras que são praticamente o latim diretamente empregado. E ele usa aquilo como se aquilo fosse quase um vocabulário usual da língua portuguesa. Né? Mas não é muito usual, no entanto existe na língua portuguesa. Porque é latim, e porque português pode ser considerado, de um certo modo, latim. Embora não a rigor, né? Mas é uma língua neolatina. Tá? Então, nós temos aí só a ganhar nisso, tá? Em poder dizer as palavras que nós aprendemos. E quando nós temos dificuldade de dizê-las, nós temos que tentar puxar da nossa memória algum sinônimo, né, ou alguma tradução. Nós temos que tentar fazer isso. Isso é um exercício importante, tá? Isso é um exercício importante, isso nos ajuda a aprender também. Não é o principal exercício no nosso método, tá? No método que nós usamos, esse não é o principal exercício, não é o exercício inicial, tá? Mas é importante e deve ser feito em algum momento. Deve ser feito, é indispensável, tá? Saber dizer aquilo que leu em português é importante. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês possam ver depois os trechos que não puderam. Tá? Essa live fica aqui gravada. Infelizmente não pudemos fazer ontem, certo? Compartilhem essa live então, assim que ela sair, e eu espero que tenha sido de uma boa utilidade. Muito obrigado a todos!